Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. Por favor, nos deem um segundo apenas para que possamos colocar os slides na tela. Fico muito impressionada quando a gente começa com assuntos, ou melhor, quando a gente apresenta assuntos que mexem profundamente na alma das pessoas. Eu só quero dizer a vocês que eu não preciso dos slides para fazer essa palestra, pelas experiências próprias. All right. Vamos começar aqui com o que temos. E se não tiver, eu sempre imprimo as minhas palestras e a gente vai acompanhando. Os slides ajudam, né? Porque realmente tem uma interação maior com todos nós, mas não havendo possibilidade, a gente segue. Eu só vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência para que eu siga a sequência dos meus slides, tá bom? E vocês sabem que quando eu me embalo, não sei o que acontece comigo, baixa o fogo do Espírito Santo, então não precisa de slide nenhum. Muito bem. Quem já não se decepcionou amorosamente, afetivamente? Provavelmente ninguém, né? Todos nós tivemos algum nível de decepção. Não, pode deixar tudo aceso primeiro, por favor, só quando a gente muda o slide. Eu gosto de interagir com vocês na claridade, não é? No calor recíproco. Muito bem. Todos nós tivemos já algum nível de decepção afetiva. Não necessariamente apenas uma decepção amorosa, no sentido romântico. Um amigo já nos fez algo que nos magoou. Um parente querido, uma pessoa a quem estimamos, já possa ter nos comprometido as emoções profundamente. E, quando não, podemos até dizer de pessoas modelo, pessoas que nós consideramos parâmetro de vida, de realização. Pessoas que, na realidade, e isso nós temos muita responsabilidade, colocamos num pedestal, acreditando que elas não sejam humanas como nós. Aí a pessoa, por ser pública, faz algo ou fala algo com que nós não concordamos ou com que nós nos decepcionamos, e aí o mundo cai, não é? E normalmente cai também a filosofia que aquela pessoa propõe. Portanto, fica desde já a informação importante de ser lembrada, na medida em que em nosso movimento espírita e em outras religiões tradicionais e orientais, outras filosofias, até mesmo coaches internacionais que nós admiramos, tenhamos o profundo cuidado de não colocarmos essas pessoas em pedestais, porque elas são humanas. Elas, como nós, têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Por mais iluminada seja aquela pessoa, ela traz um lado sombra. O único ser que não teve nenhuma sombra e que já pisou na terra foi o Cristo. Fora deles, todos tiveram uma passagem de transição da sombra para a luz. Até o mesmo próprio Buda. Foi toda uma construção de vida inteira para ele atingir a autoiluminação. E ele mesmo nos disse que depois dele viria um ser ainda maior que ele próprio. Então, Jesus é considerado por nós espíritas o espírito mais perfeito, o único, melhor dizendo, o único espírito perfeito que já pisou na Terra, porque ele não passou por nenhum processo de autoiluminação na Terra. Passou em outros globos, em outros orbes, onde nós podemos imaginar que para nós termos Jesus sendo o nosso governador planetário, há milhares de anos nós podemos certamente inferir que a evolução crística
foi feita pelo Jesus em bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos antes de atingir o estágio de espírito perfeito. Ele foi o único espírito perfeito que pisou na terra. Todos os outros foram enviados dele, próximos, trabalharam com ele, espíritos magníficos que atingiram as religiões, as civilizações, as mais diversas e nos mais diversos tempos da existência da humanidade, mas nenhum veio à Terra no grau do Cristo, que é no grau de Espírito perfeito. Então, vem aqui, não é, a nossa proposta de analisarmos essa questão à luz da mensagem crística, de autoconhecimento, de autotransformação, nos convidando a vermos a vida sob uma outra perspectiva. Então, vamos aí. Esse trabalho foi tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo chamado Bem-aventurado os aflitos. E eu pergunto a vocês, quem é que gosta de aflição? Além dos masoquistas, é claro. Ninguém, não é? Então, sair de cara uma assertiva de Jesus que nós não compreendemos, se analisarmos a letra, sem tirarmos o espírito dela. O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos espíritas. Ele apenas pega passagens do Evangelho do Cristo, onde nós temos e tivemos profunda dificuldade de análise. E, por isso, interpretamos de forma que nem sempre benéfica ao nosso favor. Existe um capítulo, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo busca especificamente alguns pontos do Evangelho de Jesus e os comenta por serem os pontos principais. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo que fala sobre as aflições, sobre os tormentos voluntários. E nós vamos ver aqui numa assertiva impressionante dos espíritos. Essa é uma das passagens que, creio eu, mais poderá mexer conosco dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os mentores começam a nos dizer assim, esse é um excerto do livro, ou melhor, do capítulo 5, que fala especificamente dos tormentos voluntários. O que são tormentos voluntários? Tormentos que nós atravessamos pelo quê? Pela nossa própria escolha. Isso é impressionante. Os espíritos estão nos dizendo que existem aflições de outras vidas, anteriores a essa vida, e existem aflições que são causadas por nós nessa própria vida. E isso é de estremecer. Porque quem é que quer ser aflito? Quem é que quer passar por aflição? Mas eles nos lembram, o homem está sempre em busca da felicidade, sim ou não? Sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge. Porque a felicidade verdadeira sobre a terra não existe. Então nós continuamos a nos iludir achando que a felicidade na Terra existe. Quem nos ouve, quem ouve aos espíritas fazendo esse tipo de referência, nos considera pessoas pessimistas, pessoas masoquistas, pessoas que só falam em sofrimento, em autoiluminação, em pagamento de débitos, quando isso não tem absolutamente nada a ver. A proposta de Jesus é de harmonia, de felicidade, mas de uma felicidade interior completamente independente de circunstâncias e de pessoas. Então, eles nos dizem aqui, o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a verdade é que a felicidade na Terra não existe. Nós vivemos um mundo de transformação, mas que, em sua magnitude,
ainda é vivido pelas expiações e por muitas provas, porque nós não somos espíritos bons ainda, somos bonzinhos. O que somos aqui, nós já somos bonzinhos. Espírito que está aqui, sentado nessa cadeira, numa segunda-feira à noite, é espírito bonzinho já. Ou seja, a caminho de ser bom. Entretanto, nos dizem os mentores, os imortais, entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos desfrutar do quê? De uma felicidade relativa. Então, os mentores estão nos dizendo, a felicidade na Terra não existe, mas nós podemos sim desfrutar de uma felicidade relativa. Então, a felicidade absoluta, ela não existe, mas a relativa é possível, é atingível. Isso é uma notícia maravilhosa, é ou não é, gente? Interessante essa parte. Essa reflexão, às vezes, nos escapa. Isso é todo um texto, eu dividi em partes para ficar mais fácil nós analisarmos. Podemos desfrutar pelo menos de uma felicidade relativa, mas ele, o homem, a mulher, a procura nas coisas o quê? Perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isso é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Aí a pessoa ouve isso assim, ó, eu não tenho vocação para santo, muito menos para anjo, então, segundo isso aqui, olha, felicidade nem a relativa eu vou ter, porque eu não sou afim desse tipo de felicidade da alma, dessas coisas inatingíveis. Ótimo, continue a sofrer. Muito bem, então vamos em frente. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real, em vez de procurar, qual é a felicidade real? A paz do coração. Ao invés de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode o quê? Agitá-lo e perturbá-lo. É por isso que nós vamos atrás das paixões. Sabendo que a paixão acaba. Que pena, aí a gente vai atrás de outra. Mas não tem, a gente quer ir atrás. A gente quer coisa que nos emociona, que nos perturbe, que nos incentive, que nos agite por dentro. Porque essa paz, fruto do dever cumprido, essa paz a gente não quer ainda. Então, ótimo, nós continuamos a viver com as nossas aflições, porque temos o arbítrio, temos a escolha de buscarmos tudo o que desejamos. Então, ainda estamos nós nessa fase de buscar as coisas que nos perturbam, que nos agitam, que nos excitam, e essas coisas são perecíveis, porque tudo que é do mundo acaba saindo, entrando e saindo da nossa vida. Seja em termos de coisas materiais ou em tesouros transitórios das afeições do coração. Porque a pessoa pode entrar na sua vida, mas você precisa ter lá no fundo de que ela pode sair. Ah, mas eu estou casada há 30 anos. Imagina que ele vai me largar nunca. Essa, então, aqui a gente morre com o pé junto no... Ninguém mais enterra hoje, né? Na cremação. Não importa, não é? Ah, não, a gente vai continuar. E a pessoa, depois de 40 anos de casamento, vira para você e fala, estou liberto. Não vou mais viver com você. E o mundo cai, não é? Não só da pessoa ao nosso lado, mas a família inteira. Imagina que absurdo! Vai saber o que estava atrás de uma decisão dessa. Vai saber o que está atrás dos 40 anos de convivência. Das amarguras caladas, engolidas, jamais processadas. E nós não estamos fazendo aqui nenhuma
idealização das pessoas que passam por amarguras e dificuldades na área das relações afetivas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas engole, mas não processa. Aí acaba doente de uma forma ou de outra. Porque certamente ninguém que engole algo indigesto sem processar, sem buscar o remédio quando está engolindo e não está fazendo bem, vai ficar bem. Quando você come algo que não está descendo bem, você busca o remédio, é ou não é? O mesmo nós deveríamos fazer em relação às coisas da vida. Só que nós normalmente buscamos o remédio no lugar errado. Normalmente o remédio é a relação fora do casamento, para um casamento frustrado. Aí aquela relação perde a agitação, perde a perturbação, perde o excitement, aí você está com 2 problemas na mão. Às vezes 3, às vezes mais. Porque se a pessoa com quem você teve uma relação tem família, você não só comprometeu a sua, você comprometeu a pessoa que já foi magoada pelas suas próprias atitudes e escolhas e os filhos, os parentes. É muito complexo. Por isso, quando nós estivermos em processos dolorosos de relações difíceis, onde nós já não tenhamos certeza que queremos continuar com aquela pessoa, vejam, isso não é nenhuma proposta do Espiritismo, mas a proposta do Espiritismo, sim, é nós refletirmos. Porque é preferível que 2 pessoas busquem caminhos diferentes porque não podem ainda conviver juntos naquela existência, do que se comprometerem mais ainda. O erro, a queda, não é apenas em relações extraconjugais. O erro é continuar se matando, se odiando dentro de casa, sem conseguir processar. Ou você acha, como é que você vai estar no plano espiritual? Você acha que vai estar melhor porque passou por uma relação angustiante? Se aquela relação ainda é sinônimo de sofrimento, de ressentimento e de ódio, vai ser assim que você vai chegar no plano espiritual. Por isso vale o questionamento. Se você não a ideia da reencarnação é nós virmos muitas vezes convidados a conviver com os nossos desafetos. Desafetos mascarados naquele moço bonito, naquela moça linda, entre os 18 e 20 anos, entre os 30 e 35, às vezes mais tarde, nos dias de hoje. Porque a atração sexual fala muito forte. A maquiagem, graças a Deus, existe. O menino nunca vai saber da tua cara de verdade. E nem ela vai saber que daqui a 3, 4 anos você está na frente da televisão, quando você ficava malhando na academia, tomando cerveja, e a sua barriga já aumentou alguns centímetros. Você não é o mesmo, ela também não. E aí começa o castelo cair, porque é um castelo de areia. É um castelo de areia. E a areia cai muito rápido, normalmente nos 2 primeiros anos. Aí depois tem outra chacoalhada em torno dos 5. Aí tem outra em torno dos 7. Mas quem já chegou aos 10 e conseguiu superar todas essas crises, pode ter certeza de que o seu casamento vai estar mais forte. Se você tiver processado, não engolido. Aí você fala, nossa, eu quero processar, eu quero ter uma boa relação, mas só eu que tenho de dar. É uma reclamação muito comum, tanto dos meninos como das meninas. Os meninos de 50 e as meninas de 40 e lá vai. Os mentores nos dizem, aquele que tem mais, dá mais.
Ontem mesmo, descendo o corredor da minha casa, eu estava pensando, aquele que tem mais, dá mais. Aquele que dá mais, falo ou não falo? Não, não falo, aquele que tem mais, dá mais. Eu dou paz. Passei uma semana longe, visitando minha irmã. Cheguei em casa, aquela maravilha, jantar pronto. Falei, nossa, como é bom ficar longe de vez em quando. Deu 1 hora e pouco de convivência, já virei normal, né? Já virei coisa no comum. Aí, falei assim, quem dá mais é porque tem mais. Eu dou mais a minha paciência. Muito bem. E ele comigo, não é? Porque quando baixa o espírito não santo, aí eu também não sou santa. Muito bem. Então, em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade real nesse mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, nos dizem os mentores, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só a ele pertencia evitar. Gente, essa mensagem é impressionante. Essa mensagem é impressionante. E aqui vale que eu estou vendo algumas perguntas mentalmente, não é? Porque essa vantagem a gente tem, né? Essa vantagem não, esse point of view aqui. Quem está aqui com a atenção voltada, aí de repente a gente capta, né? Algumas pessoas pensando, não sei, muita gente vai pensar muita coisa nessa palestra, não é? Muito bem, e eu falei assim, e aí? E se o casamento não fica mais forte? É uma decisão do casal. Mas se você conseguir superar as crises, você não vai ver a mesma pessoa, aquela pessoa com que você casou da mesma forma. Você vai ter um senso de amizade e de respeito imensamente maior. Sobretudo, se vocês tiverem passado por situações que exigiram perdão mútuo. A relação se solidifica. Porque aqueles que conseguem fazer isso, normalmente não cometem o erro dos outros casais, que quando a relação quebra de alguma forma, as pessoas ficam tentando quebrar, igual ao relacionamento, sobretudo afetivo, amoroso, de um casal, é como um cristal. Quebrou, estilhaçou. Quebrou, estilhaçou. Quebrou a confiança, estilhaçou a relação. Aí você vai fazer o quê? O erro comum da maioria das pessoas, tentando juntar os pedaços. Dá para juntar pedaço de cristal? Impossível. De vidro já é difícil. A única forma de um casal prosseguir é eles se verem aonde estão, onde aquela caminhada os trouxe e começaram uma relação nova. E a relação é isso. Você sobe de degrau em degrau. De fases em fases. Às vezes não é uma traição conjugal. Às vezes é a pessoa que realmente mudou. Ai, você mudou. Quando você tinha 25 anos, você não era assim, pelo amor de Deus. Quem é que não muda, gente? Como é que nós podemos imaginar que vamos casar com alguém, viver com alguém, sobretudo quando muito jovens, começamos o relacionamento, e aquela pessoa não vai mudar? Às vezes as pessoas se encontram entre 20 e 30, você vai ser completamente diferente dos 30 aos 40. E dos 50 aos 60, você vai estar numa fase de plenitude, que se o outro não acompanhou, vocês vão estar em estágios completamente diferentes. E vai caber você ter a sabedoria e a perspectiva, a sabedoria que a perspectiva espírita nos dá, de verificar que aquela relação chegou naquele momento, está naquele momento e chegou até ali, porque houve uma contribuição mútua. E talvez você tenha evoluído mais. E se você evoluiu mais, vale você questionar o que você busca da vida. Porque os prazeres materiais e efêmeros realmente passam. E você não vai ficar bonitinho a vida inteira. Eu garanto a você.
Existem muitos recursos hoje, mas nem remendando. Muito bem. Qual é o sabor de uma decepção? Muito amargo, não é? O sabor é amargo. É muito difícil nós estarmos sós, ficarmos sós, sermos abandonados, termos uma relação necessariamente não proveniente do abandono, mas a pessoa virou para nós e diz, não é mais aquilo que eu espero e eu acho mais do que justo liberar você. Não é? Então o mundo da gente cai. É muito difícil. É muito difícil. Então, o sabor de uma decepção afetiva é realmente muito amargo. Pode levar meses, não é, para a pessoa se refazer. Pode levar meses. Dependendo da intensidade daquela decepção, pode levar meses para a pessoa se recuperar. Dependendo do estrago emocional, pode levar anos para a ferida eventualmente vir a se cicatrizar. Porque a ferida tende a cicatrizar. Porque faz parte do ser humano. O ser humano não aguenta sofrimento. Pode aguentar sofrimento 2, 3, 4, 5, até 10 anos. Mas chega uma hora que ele diz, eu não quero mais viver assim. Faz parte da resiliência humana e faz parte do desejo de nós sermos felizes. E não necessariamente a felicidade vai ser encontrada na companhia de uma outra pessoa. Mas, normalmente, quando a pessoa se refaz, quando a resiliência faz o seu trabalho interior, você está pronto de novo para amar. Você está aberto de novo. A ferida cicatrizou. E é uma coisa impressionante. Você entra numa outra relação e parece que você jamais sofreu antes. É ou não é verdade? Você esquece. Doeu, mas aquela tralha já desentralhou da minha vida. Eu nem lembro mais. Não é? Estou aqui numa outra situação. A pessoa está aberta para o amor de novo, para outra relação. E é assim que deve ser. Porque nós somos seres gregários. Não é? Nós não nascemos para viver sozinhos. Mas entre esse período da dolorosa decepção, entre esse período de dor e o período da cura, existe um período onde nós ficamos on stand-by. Como é que fala stand-by em português? Em tempo de espera. Você não vai, nem fica. Aliás, você fica pegando um pote bem grande, uma colher de madeira bem grossa e você fica lá. Sabe doce de brigadeiro? Bem grosso. Ou mingau. Aí você fica. O seu stand-by pode ser alguns meses. Remoendo aquela dor terrível. Às vezes, alguns anos você fica lá. Às vezes esquenta mais o fogo. Ai, mas eu sofri demais. É impressionante como nós nos alimentamos da nossa dor. Nós não queremos virar a página. E nós vamos entender por quê. Mas nesse período de stand-by, esse período de espera entre a cura, entre a dor e a cura, nós precisamos realmente não necessariamente pular nessa bendita internet, abençoada internet, e já fazer 1000 profiles diferentes. Um com bonezinho de bicicleta, outro não sei o quê, outro... Enfim, vários profiles diferentes em vários sites diferentes. Já pronto. Não, mas esse desgraçado agora me paga. Aquela miserável. Vou arranjar outra. E fica lá se enfeitando, colocando uma outra máscara para encontrar um outro mascarado ou uma outra mascarada e começar tudo de novo. Sem nenhum ponto de reflexão. Os psicólogos dizem o período ideal mínimo entre um relacionamento sério e outro é de 2 anos.
Ai, 2 anos sozinho, miserável, quem vai aguentar? Imagina, eu, mas nunca. Ele já vai ficar lá com 1000 mulheres, a menina já está com 10. Eu não, eu vou lá e querer me acertar. Mas, se nós formos mais inteligentes emocionalmente do que o nosso intelecto atroz nessas horas, nós vamos saber usar esse tempo. Nós precisamos usar esse tempo. Sabe por quê? Porque a possibilidade, ou melhor, a probabilidade de você entrar num outro relacionamento e falir é enorme. E pior ainda, a possibilidade, a probabilidade de você encontrar o mesmo tipo de pessoa é imensa. Porque nós atraímos a nós mesmos. Existe um livro que eu dou para todas as minhas amigas solteiras. Eu considero a Bíblia solteiras ou divorciadas. Eu considero a Bíblia das mulheres, mas existe o mesmo livro em relação à afetiva. Existe o mesmo livro para os meninos também. Não é? É de uma psicóloga bastante controversa. Várias coisas, sinceramente, eu discordo por completo dela. Mas, com relação a essa postura da mulher na busca de um companheiro e vice-versa, mas, infelizmente, a mulher tem um lado delicado de carência, parece que maior, se bem que eu já vi, nos meus longos anos de trabalho coletivo, situações idênticas à da mulher, e eu vou contar uma muito interessante para vocês, de rapaz em relação à menina, não é? É um livro que fala, deixa eu ver se eu consigo traduzir, The 10 Most Stupid Things Women Do to Mess Up Their Lives. As 10 coisas mais estúpidas que a mulher faz para acabar com sua vida amorosa. E tem a mesma coisa para os meninos. As 10 coisas mais estúpidas que os homens fazem para estragar a sua vida afetiva. E tem a mesma coisa, o mesmo livro para as 10 coisas que os pais mais fazem de errado na educação dos filhos. É muito interessante. As 10 coisas mais estúpidas que os casais fazem. É interessantíssimo. É uma série de livros, como vocês devem ver. Não é? Mas é tudo da mesma autora. É a doutora Laura... eu não consigo pronunciar o nome dela corretamente, mas é Schlesinger. Dr. Laura. Ela é conhecida por Dr. Laura. Ela tinha um programa, acho que ainda deve ter, no Satellite. Incrível. Ela é fortíssima, ela é estúpida, ela é forte, ela acaba com você. Mas ela é um remédio amargo. Você ligou, você vai ouvir paulada. Não é? Mas é muito importante. E ela faz esse comentário, ela explora isso, porque, gente, é realmente verdade. É difícil ficar sozinho, sim ou não? Porque o ser humano necessita de companhia. Quem é que não gosta de ter alguém para sair, para ir jantar fora no fim de semana? Mas os amigos também servem para isso, gente. Servem no bom sentido da palavra. Não é? Nós não precisamos... hoje em dia, eu sempre que tenho essa oportunidade, eu falo, porque aqui nós não temos teenagers, né? Mas nós temos mães de teenagers. E eu acho que, mães e pais, eu acho importante a gente falar isso de vez em quando para os filhos. Porque é uma história de... Aqui nos Estados Unidos, a cultura é muito diferente do Brasil, né? Lá, o menino está barbado, com 40 anos, só vivendo com a mãe. Mas aqui, com 18 anos... a pessoa está saindo de casa, 18, 20 anos, gente já está velho. Não é? Então vai viver com quem? Vai viver com o namorado. Desde quando? Desde quando o namorado tem de ser o seu roommate? Você entra numa relação onde você é totalmente imaturo, vai se comprometendo de formas diferentes, em vários níveis diferentes. Mas eu preciso de um roommate para share my expenses. Para isso tem uma roommate menina e um roommate menino. Eu não entendo esse raciocínio.
As meninas acabam lavando a cueca do menino e não ganha nada por isso, nem o nome dele. É um nível de estupidez absoluto. Você quer que eu lave sua cueca? Me dê um anel. Corta essa parte da palestra, por favor. Corta, edita. Eu não sei por que eu falo essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Os espíritos qualquer dia me tiram daqui. Muito bem. Joana de Ângeles. Você dizer again? O que foi? Too expensive. Lavar cueca também é, viu? Vocês entenderam o que eu quis dizer com anel? É só um papel, não assina. É só um papel. Imagine, é só um papel. Eu já falo isso sempre. Tem os que veja, os costumes mudaram. Eu compreendo isso. Não é? Mas a verdade precisa ser dita. Se fosse só um papel, todo mundo assinava. I'm sorry. Porque não é só um papel. E eu já morei 1 ano sozinho. Lá vou eu falar da minha vida. Eu já morei 1 ano antes de casar e antes de ter feito algumas experiências não tão bem-sucedidas. Então, eu falei, bom, eu não sou muito boa em escolher. Eu prefiro evitar de falar quais são os níveis de experiências mal-sucedidas, sabe por quê? Porque uma pessoa outro dia virou para mim e falou assim, eu não vou mais naquele centro porque aquela mulher lá já foi casada não sei quantas vezes. Eu falei, Ave Maria. Veja, é a realidade. Essa palestra é fruto da minha vida. Brincadeirinha. Brincadeirinhas à parte, só para a gente aliviar um assunto tão intenso. Não é? Mas a verdade é, eu realmente já morei junto e eu sei a diferença. Eu vivi dos 2 lados. A relação não é a mesma. O comprometimento não é o mesmo. Ah, não é verdade. Ok. Realmente, 51% dos casamentos dão em divórcio. Mas a pessoa que está apenas com um papel, que não está casada no papel, ela chega mais rápido à conclusão de se separar com aquela que tem o papel. Ela não coloca o mesmo esforço. E isso não é uma opinião minha, isso são as pesquisas. Né? São as pesquisas por aí. Nós vivemos em épocas incríveis em relação a isso. Mas a doutrina espírita nos lembra, não é o papel também que nos une. Com certeza não é. Mas o esforço para a relação dar certo realmente é maior, e isso não é opinião pessoal. Muito bem, Joana nos vem com a sua sabedoria inacreditável. Quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a maturidade, ou melhor, a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, quando os conflitos interiores não são o quê? Me acompanha, porque às vezes vocês se perdem. Quando os conflitos interiores não se encontram o quê? Solucionados. O que acontece com a imaturidade? Quando a imaturidade predomina, a afetividade é o quê, gente? Instável, o que mais? Perturbada e o que mais? Exigente. Daí vem o ciúme. Eu conheço pessoas que o menino ia pôr gasolina no carro, ela estava textando. Onde você está? Estão juntos até hoje. Eu fui pensando, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Os paradoxos afetivos. A afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se completando e nem acrescentando o outro. Então, a gente precisa aproveitar o quê? Esse tempo. Para que você busque analisar e refletir o que é que você está buscando na relação. Você está buscando se completar? Se você estiver buscando se completar, você se encontra incompleto. O que não é verdade.
existe um dizer que se tornou popular, almas gêmeas facilmente se tornam almas algemadas. E é incrível como a gente encontra a alma gêmea depois de 5 anos de casamento. Mas ele é minha alma gêmea, mas ela é minha alma gêmea. Passa 5 anos com ele ou com ela, você vai encontrar o outro, porque a alma gêmea é você mesmo. Quando Emmanuel foi muito criticado com esse termo, não é? Mas quando ele se referiu à afinidade entre os espíritos, afinidade perfeita das emoções, dos ideais. É a isso que ele se referiu. Não existe alma incompleta. Deus não criou ninguém completo. A Eva não veio completar o Adão. O Adão não veio completar a Eva. E a verdade é que se fosse isso, se isso realmente fosse verdade, Deus teve uma ideia melhor depois que criou o homem. A maioria não entendeu. A necessidade do amor. Só as mulheres entenderam. Só as mulheres entenderam. Gente, não diz lá na Bíblia, no seu sentido figurado, que Deus criou o homem, Adão. Tirou uma costela, não sei por que é costela. Coisa mais sem graça do homem é costela. Tirou uma costela e formou uma mulher. Então a mulher foi feita da costela do Adão, ninguém merece. Tente ter havido algum erro de tradução nisso, é possível. Enfim, a necessidade do amor. Nos diz o Velho Testamento, na sua sabedoria impressionante, passagens impressionantes de sabedoria eterna. No Eclesiastes, é melhor ser 2 do que 1. Ninguém nasceu para viver sozinho. O ideal é nós estarmos com alguém. A psicologia nos diz que o homem é um ser gregário, que precisa viver em comunidade. E esse alguém não necessita necessariamente ser uma pessoa de relacionamento romântico, mas nós precisamos de alguém. Mas, em termos de relacionamento afetivo, vem a poesia do Eclesiastes, não é? Dizer que nós não nascemos para viver sozinhos. Todos devemos, pelo menos, ter a bênção de um companheiro. E quem não tem, ou quem tem dificuldade de encontrar, tem 2 explicações. Uma em outras vidas. Por ter realmente abusado da afetividade alheia. Mas isso não significa que a pessoa precisa se tornar solitária. Porque ninguém é solitário se for solidário. Você não precisa ficar em casa sozinho no sábado à noite. Não precisa. Você fica por opção. Aí também outros ficam querendo arranjar amizade de uma hora para outra. Ninguém arranja amizade de uma hora para outra. Precisa cultivar, igual uma flor. Precisa ser cultivada. As relações, você precisa começar a frequentar os lugares, não é? O mesmo círculo de amigos. Mas ninguém me convida. Você já convidou alguém? Às vezes as pessoas vêm aqui no centro dizer, Lívia, por que não tem, vamos dizer, bingo? Vocês ouviram? Perguntaram por que não tem bingo. Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu mereço, eu sei que eu mereço. Gente, eu sou a favor de qualquer coisa socialize. Desde que seja uma coisa sadia. Não é? Desde que seja uma coisa... Um bingo pode ser uma brincadeira super gostosa. Marca um sábado à noite na casa de um amigo. Não é? Aqui no centro a gente não quer mais fazer bingo. Mas vem lá, traz um filme aqui. Olha aqui, traz um filme no centro. Depois convida, vai todo mundo comer uma pizza. Não é? Ou traz uma pizza. Começa a montar as coisas. Se você tem um espírito mais introvertido, cultua quem é extrovertido. Faz alguma coisa. Conversa. Vamos jogar um futebol. Eu, na época de grupo de jovens, eu vivia jogando vôlei.
A gente sempre tinha o que fazer no final de semana. Não é? Ou vai para um parque. Convida as pessoas, convida 3, vão 2. Aí depois todo mundo fica falando um de outro. Essa época do ano é maravilhoso aqui em Orlando. Vai no parque, os parques são gratuitos. Alguns não. Mas, enfim, a maioria é. Não é? Vai fazer alguma coisa junto. Convida os outros, sai de si. Não precisa gastar dinheiro, gente. Pipoca e pizza, por favor. Domino's não dá, né? Muito bem. Aí. Dá para você editar essa página, por favor? Muito bem. Nos dizem os mentores, aí, o Eclesiastes nos dizendo que o melhor é nós vivermos em 2. Ninguém nasceu para viver sozinho, nos diz a psicologia. E o Espiritismo nos diz que a igualdade numérica entre os sexos é, sim, uma indicação de que nós devemos nos unir. Interessante isso. Há uma igualdade relativa entre os sexos, nesse sentido. E Maslow tem isso aqui é mais antigo do que o meu tataravô, não é? Mas essa famosa pirâmide das necessidades humanas, nos trazida por Maslow na psicologia, nos fala assim que aqui, olha, amor, família, não é? Nos sentirmos seguros uns aos outros, olha aqui, o sentido de pertencer a algum lugar, a alguém, o sentido de relação, é uma das necessidades humanas e muito próxima do nível básico. O nível básico, olha, é respirar, é comer, é ir ao banheiro, é fazer algumas coisas aqui, enfim, não é? Tudo que for básico e orgânico. Depois vem, qual é a segunda necessidade básica do ser humano? Teto. Depois da alimentação, da excreção, das coisas físicas, a alimentação, não é? As coisas orgânicas propriamente, vem a necessidade de você ter a segurança, de ter um emprego, de ter recursos, não é? De ter algo que lhe dê segurança física para viver em sociedade. Mas ao terceiro nível, gente, é muito próximo dos níveis básicos humanos. É a necessidade de amizade, de família e até de intimidade afetiva. Afetiva, não quero falar a palavra aqui, ainda bem que não dá para ver no slide, porque depois vão falar. As pessoas pegam um pedaço da palavra e ficam falando coisa. Mas eu fico pensando, se a gente não for falar nessas coisas aqui dentro de uma palestra, a gente vai ouvir no atendimento fraterno, sabia? Eu falo mesmo, pode colocar a cartinha de reclamação lá a gente tem uma caixa preta de sugestões que serve para reclamação. Essa palestrante, não sei, fica falando de blá, blá. Eu falo mesmo, porque é preferível falar do que depois eu teria que atender a mesma pessoa dizendo que estou me divorciando. Então eu vou falar. As meninas precisam conhecer uma coisa chamada Victoria's Secret. Teve filho, não esquece que você tem marido. Os meninos têm algumas necessidades diferentes das meninas. E às vezes são rápidas. Se você não compreender essas coisas, o seu casamento está muito próximo de ter dificuldades. Mas os homens também precisam compreender que as meninas sempre têm outros níveis de necessidade. Portanto, se você for apenas rapidinho, desculpe. Não reclame de ela estar lá com você depois estar pensando em outro. Essa é a verdade. O casal tem filhos sem fazer tempo para si próprio. A gente paga babysitter para tudo, mas não faz um date com o próprio marido e com a própria mulher. Eu não tenho filho, mas tenho 10 cachorros para cuidar. Pelo amor de Deus, coloca no veterinário. Vai lá no hotelzinho de cachorro. Sai um fim de semana vocês dois. Precisa haver tempo para intimidade,
para a relação do tempo em que você namorava apenas. Falei demais? Se alguém... Vocês talvez precisem editar essa parte. Mas precisa falar. Precisa falar. Todo mundo procurando babysitter no final da palestra. Decepções afetivas. O que é decepção, gente? A mesma coisa que desilusão. Por que a decepção, a desilusão existe? Porque a gente se iludiu. Essa é verdade. Parece óbvio intelectualmente falando, mas é realmente a realidade. A gente se iludiu e muito. São vários os tipos de decepção, nós falamos no começo da palestra. Você pode ter a decepção com pessoas que você considera modelo, os amigos, familiares e o amor romântico. O que as decepções afetivas têm em comum? Isso é impressionante. O que elas têm em comum? Não é? Todas vêm de pessoas que amamos. Pessoas que nós gostamos. Vocês já ouviram alguém se decepcionar com um desconhecido? Então, você só se decepciona com alguém que você ama. A quem você quer bem. Estamos chegando ao final. A verdade é que o denominador comum entre suas decepções afetivas, entre todas elas, quem é? Quem é o denominador comum entre todas as suas decepções? Eu e você. Por isso o tempo do autoconhecimento. Por isso a necessidade de uma relação e outra. Um tempo entre um relacionamento e outro. Porque você precisa ver e analisar por que aquela relação não deu certo. E às vezes você não fez realmente nada de errado, é o outro que está em erro. Mas normalmente, quando uma relação não dá certo, os dois têm quase sempre na maioria dos casais, a maioria do nível evolutivo em que nós nos encontramos, a maioria tem responsabilidade dividida. E atrás de uma separação, é sempre uma história triste para contar. Então, nós, na condição de amigos de pessoas que estão se separando, tenhamos cuidado, gente. Não sai falando para a amiga do marido, a amiga vem se desabafar do marido. O rapaz vem se desabafar da mulher, da ex-mulher. Vamos ouvir, porque nós muito pouco podemos aconselhar nessa área. Muito pouco. Muito pouco. Se você não está errando nisso, se você está acertando nisso, você está errando em outra coisa. E nenhuma relação tem selo de garantia. Nenhuma. Você pode achar que o seu relacionamento está ideal. Você não sabe o que vai passando na cabeça do outro. E o outro talvez não tenha condição de ouvir o que está passando na sua cabeça. E aí são a hora das escolhas. Quem tem mais, dá mais. É realmente um processo de renúncia, às vezes. Possível, mas extremamente difícil. Mas em você renunciando a muitas coisas e decidindo ficar naquela relação, você pode achar que você tem condição de lidar com aquela situação, mas lá dentro, no fundo, você ainda não tem aquela evolução espiritual. E aí, você vai se quebrar de alguma forma. Os problemas vão aparecer de alguma forma. De repente, você irrompe com crises de ansiedade absurda, com depressões não sei de onde, com gastrite não sei de onde, e problemas mais sérios. Então, é aquela coisa, nós precisamos, sim, analisar, julgar se temos ou não condição de lidar com aquela situação quando não é a nosso favor, decidir ficar naquela relação até por questões filosóficas. Mas se você não tiver conseguido processar, aceite que você não conseguiu, porque você vai se esborrachar de alguma forma. Mas vai ser uma experiência.
vai ser uma tentativa. Numa próxima vida, você vai vir mais preparado, mais experiente, mais resistente. Eu não acho que seja de total desperdício de você tentar, por questões filosóficas, ficar num relacionamento, isso é uma opinião pessoal, num relacionamento difícil, por questões filosóficas. Mas esteja consciente que o seu nível de resistência talvez seja inferior ao que você julga possuir. E se for inferior, você vai ver os resultados e vai aprender com eles. E isso é o que vale, que você aprenda de uma forma ou de outra com a experiência, ou com as experiências. A causa das decepções, certamente a receita da decepção afetiva se constitui de 2 fatores: a busca desenfreada de encontrar alguém, em outras palavras, desesperado por companhia, e a segunda é a idealização do ser amado. A expectativa desenfreada. Olha, para os meninos e para as meninas, lembra no tempo que você estava sem namorado? Ou o tempo que você está sem namorado? E lembra do tempo quando você está com namorada ou com namorado? Entra no shopping, você está sozinho, tá? Sozinho, sozinha. Entra no shopping, mas você tem um namorado. O seu jeito de andar é diferente. É ou não é verdade? Você anda com confiança. Você exuda segurança íntima. Entra sem namorado. Você parece um pinguim. Você parece um cachorro molhado. Ai, se faz. Gente, você cheira. Está saindo o seu cheiro vibratório que você está carente. Por isso a necessidade de a gente ter esse espaço conosco mesmo. Você precisa ter algum... É bom viver em comunidade, mas você precisa estar bem com você. Porque se você não estiver bem com você, você vai estar procurando. E quem procura está carente. E as pessoas sentem, olha, se afastam de você. Joana de Ângeles diz que no jogo... Vocês aguentam um pouquinho mais? Mais 5 minutos? Ok. Nem isso, talvez. No jogo das paixões a que se arrojam e se exarem as pessoas, o amor é ainda a emoção mais forte, porque é muito buscado nas áreas erradas. E raramente encontrado para ser vivido. Raramente encontrado. Porque é buscado nas áreas erradas, nas expectativas erradas. Qual é essa busca desenfreada que Joana de Ângeles nos diz? A ansiedade, isso é do livro Otimismo, se eu não estou enganada, a ansiedade desgovernada de um amor, fruto do medo da solidão, provoca uma busca desenfreada que frequentemente leva ao quê? A más escolhas. A pessoa está desesperada para casar, primeiro que quer casar com ele ou com ela. Não seja o plano B da vida de ninguém. Lembra que eu falei no começo da palestra que eu ia contar a história de um rapaz? Porque todo mundo pensa que mulher é que é desesperada, né? Mas tem rapaz também na mesma situação. Há muitos e muitos anos atrás, eu encontrei uma situação impressionante. O rapaz ajudava uma menina financeiramente. E ela, muito esperta, ia passar as noites com ele de vez em quando. Eles moravam fora. Ele morava fora de Orlando. Então, ela ficava com ele, mas primeiro eles tiveram um relacionamento. Então, ela ficava com ele quando precisava e estava procurando outro. Mas ela estava procurando outro, de vez em quando namoricava aqui e acolá, não é? Ele sabia. Ele era o plano B da vida dela. Se não desse certo aqui, pelo menos ele tinha. Não seja o plano B da vida de ninguém. Não seja a segunda escolha para ninguém. E nem busque segundas escolhas quando essas escolhas já foram feitas por outros. Porque os dois estão errando. Os dois vão se estrebuchar no chão.
Porque nenhuma má escolha leva a um bom resultado. E, gente, não tem uma pessoa que possa levantar o dedo e dizer, imagina, eu jamais faria isso. Se disser ou se tiver sentido isso, ou pensado de leve isso, esteja pronto para passar por uma prova. Porque hoje à noite mesmo, quando você entrar no Instagram ou no Facebook, vai ter uma mensagem do teu ex-namorado de 15 anos atrás. E eu quero ver a tua resistência. A ironia disso é que as pessoas sentem o cheiro dessa ansiedade e o que leva a se afastarem. A ansiedade do amor é proporcional. Quanto mais você quiser encontrar alguém para se completar, alguém que te faça feliz, a probabilidade de o seu casamento não dar certo, seu relacionamento dar certo, é enorme. E tende, assim, olha, quanto mais a expectativa, maior a probabilidade de dar errado. A idealização do ser amado, não é? É uma das causas das decepções. Você idealiza a pessoa é uma coisa, você coloca uns óculos cor-de-rosa, você escolhe não ver os defeitos daquela pessoa. Gente, antes de se relacionar, descobre se ele lava a cueca dele. Descobre se a menina toma banho todo dia. Falando muito sério. Lavava, passava, cozinhava, depois casou hoje em dia. É verdade, mas tem algumas coisas que você precisa discutir. Pode até mudar depois, é verdade. Mas filhos, não, depois que a gente casar, eu mudo a cabeça dele. Religião, dinheiro. Se você não conversar sobre essas coisas, higiene, festa de Natal e Ano Novo, com quem que vai... Gente, isso dá briga de família, não é só de casal. São infernos anuais. Você tem que discutir essa coisa. Filho, dinheiro, como é que você lida com dinheiro? Você é um endividado, a menina é super organizada ou vice-versa. As relações íntimas. Religião, tudo o que atrasa a vida do casal precisa ser discutido antes dele. Confundimos amor com paixão, com atração sexual, com apego, nos enxergamos no outro, portanto, queremos encontrar que o outro seja igual a nós. E ai dele se mudar, ai dela se mudar. E confundimos felicidade com prazer, com segurança, com permanência. Não existe selo de garantia para relação nenhuma, não importa o número de anos que você esteja casado. E tenha isso em mente, porque se houver uma separação, que surpresa! Não considere que o seu parceiro está lá para você para sempre. E, finalmente, as escolhas e as perdas. Cabe a você aceitar ou não. E se você não aceitar as suas perdas, você corre o risco de infringir, de estar passando por graves distúrbios na área da emoção, da mente e do espírito. Perdoar. Como perdoar alguém que nos abandonou, que nos magoou, que nos largou, que nos ofendeu, que quebrou uma relação em que nós tínhamos a esperança de estarmos com aquela pessoa? Lembremos-nos que a maioria das pessoas nos magoam sem ter intenção. Número 1. Número 2, lembremos que todos nós temos a mesma capacidade de magoar os outros. E, finalmente, os planos de reencarnação ficam para outra vida. Porque o tempo passou. A gente termina essa palestra dentro de outra, mas a maior parte do que eu gostaria de falar para vocês, eu tive a oportunidade de falar hoje. Muita paz a todos, uma semana de muita luz, de muita reflexão.